Você sabe o que significa e para que serve o should? Hey guys, how you doing? My name is João Victor Paiva. E nesse vídeo eu vou te explicar para que serve o should, o que é o should e quando que você vai usá-lo. Sem enrolação, vamos logo vamos direto ao assunto. Should significa nada mais nada menos do que deveria. Então você vai usá-lo quando você quiser dizer que você deveria fazer algo, ou que alguém deveria estar fazendo algo, ou deveria ter feito alguma coisa, ou então até mesmo para uma pergunta, tipo, você não deveria estar fazendo aquilo? Mas vou dar alguns exemplos aqui para facilitar. Então, por exemplo, você não deveria estudar mais? Essa frase vai ficar o seguinte: Shouldn't you study more? Shouldn't you study more? Como qualquer auxiliar, ele sempre, quando é uma pergunta, ele vem aqui pro começo da frase para ele ficar em forma de uma pergunta. Porque se você coloca esse auxiliar, que no caso seria o should, depois do sujeito, que nesse caso seria you, então essa frase ia virar uma frase afirmativa e ia mudar totalmente o contexto dela. Por causa que, se você perguntou Shouldn't you study more? Ficou uma pergunta, você não deveria estudar mais? Agora se você troca e fala You shouldn't study more, aí vai ficar você não deveria estudar mais. Então dependendo do contexto, se você quiser fazer uma pergunta, traz esse auxiliar aqui para o começo da frase e acabou. Shouldn't you study more? Como pergunta. E afirmação, you shouldn't study more. Você não deveria estudar mais. Outro exemplo, I should go home now. Eu deveria ir para casa agora. I should go home now. I should go home now. Agora essa mesma frase, só que como pergunta, should I go home now? Should I go home now? Eu deveria ir para casa agora? E agora essa mesma frase, na afirmativa, só que fazendo uma negação. Eu não deveria ir para casa agora. I should not go home now. Então, abreviando aqui esse should com not, fica I shouldn't go home now. E agora essa mesma pergunta, essa mesma frase, só que numa pergunta negativa. Essa mesma frase, só que numa pergunta negativa. Então, essa mesma frase, só que numa pergunta negativa, vai ficar Shouldn't I go home now? Mais um exemplo aqui. Você não deveria dizer isso. You shouldn't say that. You shouldn't say that. Você não deveria dizer isso. Então, é basicamente isso. Should significa deveria. Você pode usar ele em qualquer ocasião, dependendo aí do contexto que você estiver se referindo. E como todo auxiliar, se você estiver se referindo a uma pergunta, você vai levar esse should para o começo da frase e o sujeito da pessoa que você estiver se referindo vai vir em seguida dele. Should you, should I, should he, should she, should we, certo? Então, quer deixar a frase como uma pergunta? Só traz esse auxiliar, no caso o should, para o começo da frase e coloca o sujeito na frente dele. Acabou. Bem simples. Porém, é algo assim que realmente eu tive uma certa dificuldade para entender isso, mas é bem simples mesmo. Eu espero que você tenha entendido, espero que realmente tenha ficado claro. E já vou pedir agora para você comentar aqui se você gostou, se você tá assistindo, tá acompanhando aqui os vídeos, o que você tá achando desses conteúdos que eu venho trazendo para você, tá te ajudando? Comenta aqui para mim para eu saber. E se você quiser também, pode deixar aí alguma dúvida, alguma coisa assim, que eu vou tá te respondendo. E eu quero ter essa interação aqui com vocês. E bom, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui se caso você não for inscrito. E eu realmente espero tá te ajudando, alright? E eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo um vídeo aqui onde eu explico sobre os passados, sobre o passado, o past simple, famoso past simple. Vai lá, assiste, que eu explico de uma forma
bem simplificada para todo mundo conseguir entender. Então vai lá, assiste esse vídeo também, que tá top. Vai lá, só assistir, só clicar aqui no link aqui na descrição, que vai estar lá esse vídeo que eu fiz e que tá show, alright? I hope to see you in another video. See you, bye bye.